Fala pessoal, muito boa tarde. A gente não mediu esforços aí, principalmente Ana e time aí, para fazer uma apresentação bem bacana para vocês. A ideia foi que a gente conseguisse trazer o máximo de conteúdo, não deixamos nada para trás, tá? Então, se vocês quiserem sair daqui e aplicar tudo que a gente está passando aqui para vocês sozinhos, a nossa expectativa é que com essa apresentação vocês consigam fazer. Durante a apresentação, a gente vai também entregar para vocês alguns conteúdos, alguns presentes aí que vão facilitar também essa implementação. Então, a ideia é que seja um processo aí bastante prático, até para que vocês também conheçam um pouco sobre esse serviço de tráfego orgânico que a gente faz aqui na Cômodo. A gente realmente acredita que o grande diferencial que a gente consegue fornecer para vocês nele é o acompanhamento, de fazer o refresh disso, né? Tá o tempo inteiro atualizando isso para vocês e não propriamente o conhecimento em si. Então a nossa ideia é que a gente consiga trazer o máximo de conteúdo para vocês, para que também fique disponível para vocês aplicarem por vocês mesmos. Beleza? Começando aqui, gente, falando um pouquinho sobre nós. Quem está aqui comigo hoje é a Ana. A Ana é uma das sócias aqui da Cômodo também. Ela é quem cuida da parte criativa, então tudo que eu vou estar falando aqui hoje vai ser muito mais relacionado à área dela. Então, trouxe ela aí também para ajudar em qualquer dúvida que vocês tiverem. Ela é o nosso oráculo aí sobre isso, então qualquer dúvida que vocês tiverem, ela vai conseguir ajudar se eu não conseguir. A Ana já está há 4 anos com a gente aqui na Cômodo. Então, está com a gente praticamente desde o começo. Ela virou nossa sócia faz mais ou menos uns 2 anos. Então, também está com a gente aí na sociedade já há algum tempo. Eu sou o Daniel, né? Eu sou um dos cofundadores aqui da Cômodo. Sou engenheiro mecânico, formado pela Federal Santa Catarina. Hoje a Cômodo conta aí com mais ou menos 120 lojas ativas de imóveis planejados. Tá? Então, a gente só trabalha com o setor de imóveis planejados. E a gente já teve aí mais de 60 milhões de reais gerados em clientes, para os clientes no ano passado. Fazendo aqui uma breve apresentação da Cômodo, já falei um pouquinho sobre os números, então 120 clientes atualmente ativos, mais de 3 milhões de reais gerenciados em mídia no ano passado, e algo como 60 milhões de reais de faturamento também gerado no ano passado para os nossos clientes. O que é legal contar para vocês um pouco sobre a Cômodo, eu prometo que eu não vou ficar me estendendo muito aqui nesse tópico, mas a Cômodo, ela é uma assessoria comercial que foi pensada para o mercado de imóveis planejados. Quando a gente idealizou ela lá atrás, a gente tinha a intenção desde o início de fazer uma empresa que fosse servir a esse mercado, com todas as suas dores, com todas as suas dificuldades, e criar soluções para esse mercado, né? Então, não ter uma solução e depois sair vendendo, né? Mas sim escutar o mercado, criar soluções e aí sim vender para esse mercado. Então, a gente inverteu um pouco a lógica, né? Hoje a gente tem aí uma esteira de produtos bastante rica, onde a gente começa com toda a parte de gestão de tráfego pago, gestão de tráfego orgânico, que é onde a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso hoje. Depois a gente passa pela parte de pré-vendas, que é o de atendimento terceirizado, né? Então tanto com inteligência artificial quanto com humano. E também a parte de criação de sites e landing pages. Então esses são nossos principais produtos. A gente tem também alguma coisa relacionada à parte de automações. A gente tem também algo voltado para a geração de identidade visual. A nossa ideia aqui foi criar um ecossistema de soluções para que a gente pudesse aí atender da melhor forma possível o mercado de imóveis planejados. Bom, sem mais delongas aqui, sem falar muito sobre a Cômodo, acho que o intuito aqui principal é passar um pouco de conteúdo para vocês. Fizemos com muito carinho aqui a apresentação, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vão perguntando aqui no chat, a Ana vai me ajudando aqui, qualquer coisa. Que a ideia é que seja mais um bate-papo mesmo, que não seja aí uma palestra, né? Bom, pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho, refletindo um pouco sobre o comportamento de compra do cliente. Então, a nossa ideia aqui, quando a gente montou esse treinamento, é que a gente conseguisse desenvolver uma plataforma digital, né, para vocês, onde a gente criasse para os clientes de vocês um ambiente que se tornasse atrativo, né? Mas para que a gente pudesse fazer todo esse processo, antes de mais nada, é importante a gente conhecer um pouco, pensar um pouco em como que funciona o processo de tomada de decisão, o processo de compra de um cliente hoje. Atualmente, as lojas, elas né, conseguem, lojas muito parecidas, né, muitas vezes com o mesmo produto, com a mesma fábrica, com o mesmo catálogo, elas vendem preços muito diferentes de projetos. Algumas lojas só conseguem vender produtos e projetos menores, outras conseguem vender projetos mais caros, né? Isso mesmo tendo a mesmo background, né? Toda a parte de back-office funcionando igual, ou seja, toda a estrutura que está com eles aí para fornecer aquele serviço acaba sendo o mesmo, né? E a gente vê isso com bastante frequência aqui na Cômodo, tá, gente? Então a gente tem, por ser exclusivo do setor, a gente atende Italíneas, News, Criare, o grupo Todeskine como um todo, o grupo Nicado também, enfim, Simoneto, todas as marcas aí a gente tem alguma atuação, multimarcas também, e a gente vê lojas muitas vezes do mesmo segmento, né, da mesma marca ou submarca, vamos colocar assim, atendendo a públicos completamente diferentes. Então, fazer uma campanha para uma Italínia, apesar de ser Italínia, ela pode estar
ter públicos completamente diferentes, né? Então a gente, quando inicia um trabalho, seja com qual for a loja, a marca da loja, a gente sempre tenta entender qual que é o público desse cliente. E se você for parar para avaliar, né, o público, né, a marca em si é exatamente a mesma que está fornecendo todo o processo. Bom, dito isso, gente, qual que é a ideia aqui? Então temos duas marcas que são exatamente iguais, né, ou seja, toda a parte de entrega, de produto, de catálogo, são exatamente as mesmas, mas elas vendem para clientes muito diferentes. Como que funciona o processo de compra, o comportamento de compra desse cliente para que ele escolha entre a loja A ou a loja B? Para isso, a gente divide essa etapa, né, esse comportamento de compra em 5 grandes blocos, né? O primeiro, descoberta do problema. O segundo, reconhecimento do problema. O terceiro, consideração das soluções. O quarto, as decisões de compra. E o quinto, avaliação pós-compra. Então, de forma geral, quando um cliente vai tomar uma decisão entre comprar um móvel planejado na loja A ou na loja B, ele passa por esses 5 estágios. Eventualmente, ele já está um pouco mais maduro no estágio 1, vai conseguir ir direto para o estágio 3. Eventualmente, ele já tem uma loja que ele já tem uma indicação, então ele consegue entrar um pouco mais à frente do processo, mas, invariavelmente, ele vai ter passado em algum momento da jornada de compra dele por esse passo a passo de comportamento de compra. Alguns dados que embasam isso, né, 93% dos brasileiros pesquisam online antes de comprar, a gente chama isso de efeito ROPO, que é o Research Online Purchase Offline. 92% dos clientes confiam em recomendações reconhecidas e 70% dos clientes confiam em avaliações online de consumidores. Então, assim, olhando para esse cenário, a gente vê que o comportamento do cliente, dado que ele é uma jornada conhecida, a gente consegue estruturar a sua loja para que a gente consiga influenciar nessa decisão de compra. Vamos pegar aqui e fazer um exercício de percepção com vocês. A gente tem aqui 2 lojas, né? Uma loja A, onde a gente tem um Instagram parado, fotos de móveis, de showroom com uma baixa qualidade, sem uma identidade visual clara, né, e aplicada ao Instagram, e sem uma prova social colocada. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma loja B, tá? Vamos supor que sejam das mesmas bandeiras, tá? Pode ser da mesma bandeira, onde essa loja B tem projetos bem apresentados, tem um posicionamento claro no mercado, tem uma geração de conteúdos consistentes, e já tem uma autoridade, né, pelo próprio conteúdo que está postando no mercado. Qual dessas 2 lojas que você escolheria para investir R$200 mil no seu bolso? Vocês colocariam o seu dinheiro de vocês na loja A ou na loja B? Eu acho que assim, é meio que esperado, né, que todo mundo vai optar em colocar para uma loja que tenha, ou pelo menos aparente ter uma estrutura mais robusta, né? Ou seja, escolher pela loja B. Faz sentido? Bom, seguindo aqui, gente. A maioria, como eu comentei, né, eu imagino que vocês optem pela loja B, né? Por quê? Existe uma ciência por trás disso, tá? Que é os critérios ganhadores de pedido. Então, isso já foi amplamente estudado, né? Então, quando eu estava lá no curso de engenharia de produção, lá, física de produção mecânica, né? Tinha lá uma matéria onde a primeira que a gente olhava, que a gente via, que era a introdução de engenharia de produção, tinha uma aula que falava sobre isso, né? Sobre order winners, né? Que são os ganhadores de pedido, critérios ganhadores de pedido, que são qualidade percebida, confiabilidade, boa experiência de compra, prova social e reputação da marca. Então, assim, esses 5 critérios são os que definem o que o cliente vai buscar em uma loja. E são nesses critérios que a gente tem que conseguir influenciar a decisão de compra desses clientes. Então, é pensando nisso que quando a gente fala que é o Instagram que vai definir o seu ticket, são esses critérios que a gente está se apoiando. Se eu conseguir influenciar a percepção que os seus clientes têm com relação àqueles 5 critérios sobre a sua loja, naturalmente você vai estar atraindo clientes que têm um potencial maior de compra e que estão mais interessados naqueles pilares, né? Você mostrando para eles que você consegue necessariamente ser superior à sua concorrência naqueles pilares, pelo menos na média, né, faz com que você consiga ter mais sucesso na obtenção daquele cliente. E para isso, pessoal, a gente entendeu que a gente precisava fazer 5 passos, né, no seu Instagram para que a gente conseguisse fazer com que isso ficasse mais evidente para o cliente. Os 5 passos estão aqui, tá? A gente vai se aprofundar em cada um deles, tá? Então, como eu comentei, assim, fiz essa introdução aqui, esse preâmbulo aí, passando para vocês um pouco da metodologia por trás, mas a ideia é que agora seja bem mais prático, onde a gente vai entrar passo a passo no o que fazer para chegar lá. Então, os 5 passos fundamentais são diagnóstico da marca, o segundo, arrumar a casa, o terceiro, criar conteúdos estratégicos e memoráveis, o quarto, aparecer para mais pessoas, e o quinto, trabalhar os seguidores. Então, diferente do que a gente fazia até pouco tempo atrás, tá? E aí acho que a gente fala cômodo, mas também mercado como um todo, onde havia uma separação muito clara entre, olha, esse aqui é um produto onde eu vou tirar demanda e esse aqui é um produto onde eu vou tirar
branding, onde eu vou tirar awareness, onde eu vou tirar reconhecimento de marca, agora aqui nesse produto que a gente está mostrando para vocês, que é o nosso produto de tráfego orgânico, o nosso output dele, o que sai desse produto, não é mais apenas uma marca reconhecida, mas são vendas. Então a gente está aplicando aqui um processo de social selling, e a nossa ideia aqui é que vocês, ao final desse treinamento, vocês consigam ter mais um canal de aquisição de clientes aí na carteira de vocês. A gente tem a oportunidade aqui na Comedy, gente, de entrar em contato com os mais variados tipos de lojas do Brasil inteiro, né? E a gente tem, obviamente, cases de sucesso em todos os nossos produtos. Então, a gente tem clientes que vendem muito bem tráfego pago, tem clientes que agora estão conseguindo vender muito bem na parte de social selling, tem clientes que conseguem ter um excelente resultado na parte de pré-venda junto conosco. Mas o que a gente vê é que, de forma geral, os clientes que mais têm sucesso, na média, não são os clientes que têm sucesso muito grande em um pilar só, mas são os clientes que conseguem se equilibrar nos mais variados pilares, ou seja, os clientes que têm diversos canais de aquisição de clientes trabalhando para eles ao mesmo tempo. Então, se você já tem o tráfego pago funcionando bem para você, ótimo. Investe mais, consolida mais e melhora esse canal. Se você já tem a porta trabalhando muito bem para você, ótimo. Investe em fachada, investe em showroom, faz promoção de vendas, excelente. Mas nunca deixe de buscar por procurar novos canais de aquisição de clientes. Quanto menos dependente você fica de um só canal de aquisição de clientes, maior é a perenidade, maior é a previsibilidade que você tem das vendas que você vai gerar no mês seguinte, tá? Então, isso é imprescindível. Aqui, o que a gente vai estar passando para vocês é a formação de mais um canal de aquisição de clientes. Conteúdo bem legal, não é só voltado para ter uma marca melhor, mas é também pensado para que vocês consigam tirar mais vendas disso. Bom, pessoal, trazendo aqui o primeiro pilar, tá, que é a parte de diagnóstico da marca. Começando aí, então, o nosso passo a passo para conseguir estruturar isso dentro da loja de vocês. O primeiro passo que a gente tem que entender é definir com quem a sua marca fala, como que ela se diferencia dos demais e com quem ela fala. Muitas vezes o que a gente vê são marcas perdidas tentando falar com todo mundo. Cliente popular, cliente de médio padrão, alto padrão, arquiteto, investidor. Então, apesar da gente saber que a grande maioria das lojas hoje conseguem trabalhar a depender da configuração que vocês fazem no Promob, do móvel de vocês, né, do projeto de vocês conseguem sim atender um cliente de poder aquisitivo mais alto, atender também um investidor que está buscando um custo-benefício, ou até mesmo buscar um cliente mais popular. No mesmo Promob, na mesma linha de produtos, né? Alguns de vocês que são multimarcas, inclusive, têm mais de uma linha de produto no mesmo Promob, né? Então consegue trabalhar um produto de linha superior e um produto com uma linha mais popular, né? Tudo isso no mesmo Promob. Mas qual que é a grande questão quando a gente está falando em comunicação? Quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. E aqui existe um pouco da dor da perda, né? Que é uma coisa que é quase psicológica, em que a gente precisa aprender a lidar com isso. Que é o seguinte, a gente, muitas vezes, o ser humano, de forma geral, né, sente que ao escolher, ele acaba perdendo algo. Isso é um pouco natural. Quando a gente optou, né, por só trabalhar com móveis planejados, com lojas de móveis planejados, a gente deixou de atender imobiliária, a gente deixou de atender médico, a gente deixou de atender encanador, odontologista, enfim. A gente deixou de atender uma série de potenciais clientes para focar em um só mercado. Isso, apesar de ser, de certa forma, uma perda, né, de tamanho de mercado, o fato de fazer com que eu ficasse muito mais especializado no mercado me gera potencial, diferencial competitivo frente aos outros concorrentes que eu tenho, né? Hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre o mercado, sobre as ferramentas, sobre os clientes, sobre as dificuldades do lojista, do que a média das agências do Brasil possuem. Então, quando você escolhe com quem você vai falar na sua loja de móveis planejados, você acaba conseguindo alinhar melhor a forma com que você vai falar, os argumentos de venda que você vai colocar para conseguir realmente atingir aquele cliente. Você dificilmente vai conseguir vender para um cliente de alto padrão o custo-benefício que o cliente, que é um investidor, está buscando. Você dificilmente vai conseguir vender a opção de parcelamento e de facilidade de pagamento que o cliente popular está buscando do que a facilidade em conseguir acompanhar o projeto que o arquiteto tem, né? Então, de novo, você pode ter tudo isso na sua loja, mas quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Daí a importância de você conseguir especificar quais são meus principais diferenciais, né? E com quem efetivamente eu vou estar buscando para conversar sobre esses produtos, né? Aqui a gente trouxe algumas marcas, né?
a Apple, a Ferrari, a Toyota, né? Todas elas vendem produtos, mas cada uma se comunica de forma diferente com seus clientes, né? Então, né, apesar de Toyota e Ferrari venderem carros, são carros muito diferentes, com propostas de valores muito diferentes, né? E cada um deles tem uma oferta de valor completamente diferenciada para quem eles estão atendendo. Cada marca, né, tem, portanto, sua personalidade. E a essa personalidade a gente dá o nome de brand persona, tá? Bom, então, pessoal, brand persona nada mais é do que a personalidade da marca. A ideia é que a gente consiga empacotar a forma como a marca de vocês se comunica, né, como que ela falaria, como que ela se comportaria em uma determinada situação e como que ela consideraria o seu cliente, né? Um exemplo prático aqui, né? Uma marca luxuosa, ela comunica estética, exclusividade e design. Uma marca funcional, ela comunica organização, praticidade e otimização de espaço. Uma marca tecnológica, ela vai comunicar soluções inteligentes, inovação e automação. Ou seja, mesmo o produto que ele é vendido, né, a madeira, né, pensando no móvel planejado em si, a madeira ser a mesma, ele pode ser empacotado, ele pode ser vendido nos mais diferentes prismas a depender do que o seu cliente mais valoriza, tá? E é nisso que você precisa conseguir criar. Para isso, tá? Aqui na Cômodo, tudo que a gente vê dessas estratégias muito amplas, a gente tenta criar frameworks. O que é um framework? É uma estrutura onde eu consigo tirar o 80-20, né? O Pareto ali, o 80% do resultado com 20% do esforço. Por quê? Porque se me aprofundar muito na brand persona, talvez eu não vá conseguir extrair todo o potencial de resultado que eu teria se eu tenho uma verba limitada, se eu tenho uma quantidade de postagem limitada, se eu tenho uma produção de conteúdo limitada. Então eu preciso escolher com inteligência até onde eu vou em cada um dos conceitos, né? E para isso a gente resumiu esse conceito de brand persona em 3 grandes blocos, tá? O primeiro, definir o gênero e o papel da brand persona. O segundo, definir a emoção que queremos gerar no cliente. E o terceiro, definir os eixos de personalidade da sua marca, tá? Então, gente, o primeiro exercício que aqui vocês precisam fazer para conseguir implementar isso por vocês é criar a brand persona da loja de vocês, da empresa de vocês, tá? E para facilitar esse processo, tá, pessoal, a gente vai entregar para vocês aqui, logo agora no próximo slide, uma ferramenta que vai ajudar vocês a fazer isso, tá? Então, já trazendo aqui para vocês, né? Nessa ferramenta vai ter cada uma dessas perguntas separadas em etapas. A etapa 1, você vai definir o gênero da sua brand persona. Vai ser um arquiteto, que é um especialista em projetar soluções e orientar decisões a partir de estética e funcionalidade de ambientes. O designer, onde você é um especialista que valoriza estilo, tendência e composição visual. O consultor, onde a sua loja vai atuar muito mais como um especialista em guiar o cliente na jornada de realização do sonho e ajudar na tomada de decisão. Ou um engenheiro, onde é um especialista focado em precisão, processo e alta qualidade técnica. De novo, a gente sabe que esse processo ele é um pouco doloroso muitas vezes, né? Você tem que escolher um, né, e abrir mão do outro. Mas se fosse para pensar no core, na coisa que você faz melhor, qual que seria, né? Esse é o exercício que precisa ser feito aqui, tá? A segunda etapa, a gente vai definir a emoção que a gente quer gerar no cliente. Orgulho, segurança, encantamento, praticidade. O que essa emoção vai fazer? É ela que vai definir o tom da comunicação que vai colocar na sua marca. Então, enquanto ali o gênero, a gente vai estar definindo como que o cliente vai se comportar durante a jornada, quando a gente está definindo a emoção que a gente quer gerar no cliente, a gente define o tom, a forma com que a gente se comunica com esse cliente, tá? E por fim, a gente define os 4 eixos de posicionamento, onde aí a ideia é que você, né, pontue entre mais especialista ou mais criativa a sua marca, entre mais funcional ou mais aspiracional, onde que ela ela vai atuar com mais autoridade ou de forma mais próxima ao cliente, mais calorosa, ou, por fim, mais industrial, então, né, eventualmente algo mais focado em tecnologia, precisão, processo, eventualmente até preço, ou artesanal, onde você vai ter um projeto muito mais sob medida. E aí, gente, trazendo aqui, isso vai gerar para vocês a brand persona. O link aqui, então, da nossa ferramenta, a gente está aqui no chat, tá? Abrindo ela aqui rapidinho para vocês, só para vocês verem como é que ela funciona. Vocês conseguem vir aqui, vocês preenchem o nome da sua marca, tá? Começa um teste, então, por exemplo, aqui eu vou colocar cômodo, vou colocar o meu telefone, então 11951. E aqui você consegue definir todas as informações, né? Então eu vou colocar aqui, começar gerando a minha marca é uma mulher, me enxergo mais como sendo no formato de engenheiro,
O intuito que eu quero gerar aqui no meu cliente é mais segurança. Aqui o eixo de posicionamento, eu acredito que a minha marca seja mais criativa, razoavelmente aspiracional. A minha ideia é que eu atue com uma grande autoridade no mercado e com foco mais artesanal. E aí eu consigo gerar minha brand persona e isso vai te trazer como que isso funciona. E aqui já um resumo da sua marca, os pilares de conteúdos, em que a gente já sugere aqui como que você pode se comunicar com relação a esse pilar, tá? Então tudo isso a gente coloca aqui para que facilite o seu processo, tá? Então façam isso, é bem rapidinho, acho que vai ajudar vocês bastante nesse processo. Já vai trazer para vocês algumas ideias iniciais de como criar uma brand persona de forma facilitada para que vocês consigam fazer esse processo por vocês mesmos. Então, seguindo aqui, aí, gente, assim, a ideia aqui é que a gente consiga definir como a marca se posiciona, né? Definir com quem ela vai falar. E para isso, tá, a gente precisa criar o que a gente, mais do que a gente falar com quem a gente é, quais são os diferenciais que a gente consegue gerar, a gente precisa conseguir entender para quem a gente vai estar emanando essa mensagem, para quem a gente vai estar falando sobre esse diferencial, ou seja, quem que é o público que eu estou buscando atingir com isso, né? Então não adianta também eu colocar uma mensagem super bacana, com muito diferencial técnico, com muito conteúdo, mas para um público que não valoriza aquilo. Então a gente precisa também conseguir compreender de forma aprofundada quem que é esse público, para quem que eu estou querendo falar. E para isso a gente tem aqui a nossa próxima etapa, né, onde a gente basicamente dividiu também, né, de novo um framework em 3 etapas, onde o nosso objetivo aqui é definir o perfil socioeconômico do cliente, identificar o momento de vida em que ele está e entender o gatilho que levou à busca por planejados. Com esses 3 elementos a gente consegue personalizar a nossa comunicação para que a gente consiga fazer com que aquela mensagem, aquele conteúdo, aquele diferencial que a gente colocou ali na brand persona seja comunicado para as pessoas certas de forma eficiente. Então, a ideia aqui é que a gente consiga, a gente comece a fazer para cada um dos pilares, né? Primeiro, falando sobre o perfil socioeconômico. Quais são as perguntas importantes que a gente precisa conseguir responder sobre o nosso público? A idade média, a renda familiar, a região ou distância que a pessoa vai estar da loja, né? Então, né, eventualmente, se for uma cidade menor, né, é melhor talvez pensar em quilômetros ou algo assim. Se for uma cidade maior, você consegue pensar em bairros, zona sul, zona oeste, né? Depois, o tipo do imóvel, tá? E, por fim, metragem média do imóvel, tá? Então, essas 5 variáveis são o que vão fazer com que a gente consiga traçar um perfil socioeconômico do nosso cliente, tá? Isso vai ajudar, inclusive, a fazer com que a gente entenda qual que é o nível do projeto que o nosso cliente costuma buscar. O segundo bloco é a parte de momento de vida, tá? E para isso a gente já trouxe aqui um compilado de momentos de vida que a gente vê que são muito comuns em clientes que estão comprando imóveis planejados, né? O primeiro apartamento, a casa em construção, o upgrade do lar, a família crescendo, o apartamento pequeno e o investidor, né? Esses são 6 momentos aí de vida que a gente entende que pessoas costumam partir para buscar um imóvel planejado, tá? E a ideia é que a gente consiga entender para cada momento, para cada tipo de pessoa, quais são os principais diferenciais que esse cliente está buscando, né? Muito provavelmente o cliente que está fazendo um upgrade do lar dele, né, pensando assim, uma pessoa mais de idade, com 60 anos, que já trabalhou muito, já tem algum dinheiro guardado, alguma renda ali para sua aposentadoria guardada e agora está realizando o sonho de ter uma casa como ela sempre sonhou. Provavelmente o argumento de custo-benefício não vai ser tanto o argumento que vai ser o que ele vai valorizar mais, né, no momento da compra. Talvez a personalização vai ser mais interessante para ele do que o custo-benefício, né? Enquanto que para o investidor, por exemplo, a gente já enxerga que o custo-benefício vai ser melhor. Eventualmente, colocar um amortecimento na porta pode até gerar um valor um pouquinho maior no móvel, né? Mas vai colocar uma sobrevida para a porta, então vai fazer com que ele consiga ter aquele imóvel sem dar muita manutenção por um período maior de tempo, né? Então, não necessariamente é o menor custo também para o investidor, mas sim o melhor custo-benefício. E por fim, o terceiro e último etapa aqui, a parte do gatilho de compra, né? Então, o que fez com que aquela pessoa saísse da casa dela, né, e pensasse, preciso comprar um imóvel planejado, né, ou buscasse na internet. A casa ela tá bagunçada, ela tá sem espaço na casa dela para guardar o que ela precisa,
ela não se enxerga naquele ambiente, sente que aquele ambiente não tem a cara dela, ela quer valorizar o imóvel, seja para alugar ou mesmo, né, para vender ou para ficar para ela mesma, né? Ou ela está querendo mais praticidade do dia a dia dela, ela quer ter um espaço designado para colocar tempero, um espaço específico para colocar um lixo na cozinha, como que isso se encaixa na rotina dela, né? Tudo isso também é o gatilho de compra, né? O que faz a pessoa sair daí, né, de ficar ali paradinha e começar a se mexer no sentido de ter a solução do móvel planejado na casa dela. E feito isso, gente, entendido esses principais características do cliente, a gente parte para uma terceira aí, né? Acho que seria a terceira ferramenta, a segunda ferramenta que a gente vai estar usando, a segunda e terceira ferramenta, que é o mapa de empatia. O que o mapa de empatia faz? Eu pego todas essas características que eu acabei de entender do cliente, depois de ter feito essas 3 etapas de definição de quem que é o meu cliente ideal, e eu coloco ele no centro desse mapa, cujo objetivo aqui é eu conseguir mapear o que ele sente, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala e faz, o que ele vê, quais são os objetivos dessa pessoa, quais são as dores que ela tem e o que ela escuta, de forma que eu consiga mapear todos os sentidos que ela tem e eu consiga entender de forma aprofundada como que eu vou conseguir me comunicar com ela. O objetivo disso, tá, pessoal, é que a gente tenha conteúdos com maior identificação para esse público. Então, ao mapear todas essas facetas do meu cliente, eu consiga criar um conteúdo que tenha maior identificação, eu consigo fazer com que eu converse com um cliente que é mais qualificado, né? E, por fim, que o processo comercial fique mais eficiente. Ao saber o que esse cliente está buscando, ao saber o que esse cliente pensa, o que ele quer, qual é a dor dele, eu consigo criar um processo comercial no entorno desse cliente que vai fazer com que ele compre de forma muito mais fácil. Então, assim, a ideia, né, ao fazer tudo isso, ao final, ao estar comunicando com o cliente que eu estou buscando, eu consiga atrair o cliente que eu estou conversando, né? Então, é quase que uma profecia autorrealizável, né? Então, eu estou falando com o cliente A, tentando encontrar o cliente A, o cliente A acaba me encontrando porque eu estou falando com ele, e o cliente A, o perfil A, é exatamente o que é o meu perfil ideal, né? Então, é uma profecia autorrealizável, né? Quando eu consigo colocar exatamente o perfil que eu quero buscar e eu mapeio todas essas facetas de interface com esse cliente, tá? Bom, gente, aqui eu fazendo uma pequena pausa, tá? Assim, aqui a gente tem esse serviço aqui na Combo, eu prometo que não vou ficar importunando vocês com isso. No final a gente vai ter um último momento em que eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente tem aqui esse serviço na Cômodo, onde a gente faz todo esse processo para vocês, tá? Esse é o nosso serviço de tráfego orgânico. Então, muitas vezes o pessoal, quando a gente fala sobre tráfego orgânico, o pessoal entende que é só, quantas postagens vai fazer? 5 postagens, 10 postagens, 2 postagens? E o que tem por trás da postagem é muito mais valioso, né? Porque passa por todo esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, assim, a gente tem esse serviço, tá? Tem aqui um QR Code na tela, se vocês quiserem escanear, depois chamar aí a Maria. A Ana também colocou aqui já o link, para caso vocês queiram falar com a Maria, que é do nosso time comercial. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Mas, de novo, a gente vai até o final aqui, eu vou mostrar tudo para vocês, então se vocês quiserem também aplicar por conta própria de vocês, fiquem à vontade. A ideia aqui é trazer mais uma facilidade para vocês. Temos esse serviço, é até legal poder falar sobre isso com vocês de forma mais aprofundada, porque a gente consegue explicar para vocês que esse produto ele não é tão simples quanto fazer a postagem, não é tão simples quanto colocar numa IA que vai tirar o roteiro e sair postando o conteúdo lá com a frequência de 2, 3 vezes por semana, né? Existe uma lógica por trás daquilo que a gente faz e é ela que vai fazer com que a gente tenha melhores resultados, tá? Então, caso vocês queiram alguma ajuda, né, nesse processo que a gente vai passar aqui, esse é exatamente o que a gente faz aqui na Cômodo, tá? Então, tudo que a gente está mostrando aqui para vocês é exatamente o passo a passo que a gente tem quando a gente onboarda um novo cliente de social media aqui na Cômodo. Bom, seguindo aqui, tá, pessoal? Então, falando um pouco sobre o primeiro pilar, que é ali da gente fazer a nossa brand persona, entender quem que é o nosso público e entender o que esse público pensa, né? Então, essa tríade aí, né? Então, quem eu sou, o que eu vendo, para quem eu falo e de forma mais aprofundada, o que essa pessoa com quem eu falo valoriza, eu vou para a segunda etapa, que aí já começa a ser uma etapa externa. Então, essa primeira parte ela é muito interna, da gente conseguir entender quem que a gente é, o que a gente faz, o que a gente vende, para quem a gente quer vender,
né? E tudo isso passa por um processo quase que visceral ali da empresa, né? Muitas vezes a gente tem que tomar decisões que não são simples de tomar, tá? Mas tendo isso pacificado, tendo isso resolvido dentro de casa, vamos para a parte externa, vamos para o segundo passo, que é arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Depois de muito fazer isso, né, a gente chegou aqui numa fórmula de que, quais são os principais pontos que eu preciso organizar em um perfil de um cliente meu para que ele pareça um perfil profissional, tá? E a gente chegou aqui, eu acho que são 5 coisas, tá? Depois mas eu quase certeza que são 5. A primeira é nome de usuário, tá? Qual que é o nome de usuário que precisa ter para que pareça profissional, para que gere credibilidade no mercado? Aqui a gente trouxe um exemplo ruim, né? O VB, Imóveis Planejados, em 2016, né? O que a gente precisa evitar, né? Evitar número, evitar símbolo, evitar coisas que sejam difíceis de encontrar. E principalmente é legal também ter o nome da loja quando a gente está fazendo na descrição, né? No que a gente está colocando ali como tag que a pessoa vai digitar, colocar de alguma forma o nome da loja é importante. Então, a gente vê muitas vezes marcas, né, de franquia, eu sei que não é franquia, né, é um modelo um pouquinho diferente, né, licenciamento, mas franquia tipo Italina, tipo New, tipo, enfim, qualquer outro tipo de marca, às vezes a gente não coloca Italina qualquer coisa, né, porque tem várias, mas muitas vezes o cliente vai procurar por Italina, então é importante você ter o nome da sua loja, da forma escrita mesmo, como que as pessoas vão buscar ali, né, então faça um exercício inverso. Se alguém fosse passar na frente da sua loja e fosse buscar por você, como que essa pessoa buscaria? Né? Tá fácil? Você conseguiria se achar de forma fácil? Ou vai ser D_Andrew_47_25. A pessoa não vai saber, né? Então tem que ser uma forma fácil da pessoa te achar. Aí esse é o primeiro ponto, que é o nome de usuário, né? O segundo ponto é o nome do perfil, tá? Esse é um dos campos mais importantes para o SEO. Então, recentemente, tá, pessoal, inclusive, o Google passou a indexar o conteúdo das redes sociais também ali no SEO. Então, é importante que vocês consigam, ao máximo, linkar as marcas de vocês. Site, Instagram, TikTok, Pinterest, todas as redes sociais que vocês tiverem, utilizarem os mesmos nomes, para que o Google consiga identificar. E se vocês conseguirem, obviamente, mapear isso dentro do Google, colocando o link no Instagram do Google, negócio de vocês, enfim, facilitar esse trabalho de indexação para o Google, também é positivo, tá? Mas, bom, por que eu estou falando isso? Porque existem algumas regrinhas que são legais você colocar ali no seu nome do perfil, que é o nome da sua marca, a especialidade e a região que você está. Por exemplo, né, VB, Móveis Planejados em São Paulo, tá? Então, às vezes, a pessoa vai procurar só Móveis Planejados em São Paulo, ela não vai estar procurando sua marca. Às vezes, ela vai estar procurando sua marca e ela vai querer colocar o nome da sua marca, né? Então, é importante trazer o seu nome, o que você faz e onde você está, né? Esses são os 3 principais blocos aí de informações que são legais de você já ter no seu nome do perfil. A terceira informação que é muito importante para que a gente consiga dar um tapa inicial aí, vamos colocar assim, na sua marca, né, que é arrumar a casa, é arrumar a sua bio. O que é a bio? A bio é aquele textinho que fica logo embaixo ali do nome, tá? Quais são as informações que a gente sugere ter, tá? O que fazemos, o motivo para nos escolher, né? Então, o melhor argumento de autoridade que você tem, uma chamada para ação, né? Então clique aqui, fale conosco, enfim, alguma coisa trazendo o cliente para ação, né? A gente chama de CTA, Call to Action. O link direto para falar com seu time, então assim, sem envio para o site, envio para direto o WhatsApp, tá? Então assim, tirar essas barreiras intermediárias é muito importante, tá, gente? Para que você consiga minimizar a jornada de compra do seu cliente. Então quanto mais rápido ele for atendido, mais rápido ele chegar até você, melhor. Tá, então, direto link do WhatsApp. E, por fim, ali, o endereço, né? O endereço da sua loja, de preferência clicável, né? Para o cliente conseguir já clicar ali e conseguir chegar até você de forma fácil. Tá? Depois, logo abaixo disso, os destaques. Então, a gente sugere que vocês tenham, pelo menos ali, 5 destaques. Showroom, ambientes, montagens, feedbacks e dúvidas. Cada um com uma capa, né, profissional, com o nome escrito de forma também correta, né? Então, a primeira letra maiúscula, tal, todos esses detalhes são importantes, tá, gente? O showroom, basicamente, você vai colocar aqui, os ambientes, a qualidade daquilo que você entrega, então o intuito é fazer um vídeo mostrando o que você se preocupa, né? As montagens, que é basicamente diferencial do seu serviço, então mostrando o quanto você consegue ali fazer o projeto se tornar uma montagem real, que é uma das objeções de venda que um cliente tem.
depois provas sociais, né? E, por fim, nas dúvidas, dúvidas frequentes que você sabe que chegam para vocês, tá? Então esse é o espaço para vocês tirarem as dúvidas. O quinto são os conteúdos fixados, tá? Então logo embaixo o Instagram tem esse recurso agora de você colocar alguns conteúdos fixados. A nossa sugestão é você fixar 3 conteúdos, sendo o primeiro um post de apresentação, o segundo um post de prova social forte e o terceiro um conteúdo indicativo. O que tem em cada um deles? Do post 1, quem somos e por que confiar na gente. No segundo, por que confiar na minha empresa? E no terceiro, o que me torna diferente dos meus concorrentes? Essas são as perguntas que você precisa conseguir responder em cada um desses posts fixados. Tá? O que é importante aqui, tá, gente? Capa bonita, capa bem feita, tá? Vídeo é bem-vindo. Se vocês puderem fazer em vídeo, melhor ainda. E harmonização entre os 3, tá? Então, dado que você vai colocar uma capa, crie capas que sejam harmoniosas entre si, tá? Lembrem-se, aquele primeiro quadrado, que é o que o cliente vai ver quando entra no seu Instagram, é exatamente essas 5 coisas que a gente acabou de passar aqui. Que é o seu nome de usuário, a sua bio, os seus destaques e, por fim, os seus conteúdos fixados. Se ele se encantar logo com aquela primeira visão, ele vai entender que você é uma marca profissional e que ele vai conseguir fazer negócio com você, tá bom? Então, muito importante dar esse tapa inicial, tá? A gente tem um serviço que só faz isso, tá? Inclusive, que é o nosso retrofits. Então, se vocês quiserem contratar só esse serviço, ele é bem baratinho e a gente consegue dar esse tapa inicial na marca de vocês para deixar com essa cara profissional, tá? Mas também vocês conseguem fazer por conta própria. Hoje em dia tem bastante coisa que vocês já conseguem fazer por si só. Passo 3, gente. Então lembrem-se, né? É um conjunto de 5 passos. A gente já falou no primeiro sobre brand persona e público, principalmente. Então, quem eu sou, o que eu vendo, para quem eu falo, né? O segundo agora, a gente falou como que a gente precisa dar um tapa inicial na sua marca. Então, como que eu preciso arrumar a casa para que o cliente chegue até você e, né, veja uma vitrine. A gente fala que o Instagram é a vitrine da sua empresa. Ele veja uma vitrine bem organizada, né? Não veja uma vitrine toda bagunçada, que passe credibilidade. E o terceiro pilar aqui é criar os conteúdos estratégicos e memoráveis. Bom, para isso, pessoal, a gente volta um pouquinho lá no pilar 1, pega aquele mapa de empatia que a gente criou do nosso cliente, onde a gente vai trazer todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento sobre quem que é o meu cliente, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele está buscando, né? Então, eu mapeio isso tudo, tá? E eu trago um segundo conceito aqui, que é o meu funil de conteúdo, que eu separo os meus tipos de conteúdo em 3 grandes blocos. Para topo de funil, cujo objetivo é ser descoberto, para meio de funil, cujo objetivo é ser considerado, e para fundo de funil, cujo objetivo é ser escolhido. Não por acaso, né? Esse funil, ele segue aquela mesma ordem daquelas 5 etapas de compra. Não sei se você se lembra que eu falei lá na frente, onde a primeira é de você, né? Da pessoa saber que tem um problema, e na última é a pessoa escolher a sua solução, tá? Então, não por acaso esse funil segue a mesma lógica, tá bom? E qual que é o objetivo aqui, tá, gente? A partir do mapa de empatia, a gente conseguir criar as respostas que o cliente está buscando, tá? Então, aqui a gente colocou alguns exemplos de dúvidas que a gente consegue tirar a partir de um mapa de empatia. Exemplo, como vocês garantem que o projeto vai refletir meu estilo de vida? Qual o prazo realista de entrega? Posso personalizar totalmente medidas, materiais e acabamentos? E alguns exemplos de hooks, né? Hooks são ganchos, né? Hook é gancho em inglês, que serve principalmente para você pegar a atenção inicial do cliente. Antes de desenhar qualquer móvel, existe uma etapa que quase nenhuma outra loja faz. 3 pontinhos. E aí você fala. Projetos bem planejados quase nunca atrasam, e existe um motivo para isso. Terceiro gancho. Se você só pode escolher entre algumas opções, isso não é personalização. Tá? Então, são 3 ganchos que você pode usar para começar a falar no seu vídeo, né? E que respondem aquelas dúvidas que, lembrem-se, está linkada ao seu mapa de empatia. A ideia aqui é que a gente consiga colocar esses conteúdos em um formato onde a gente consiga classificá-los, né, em ser descoberto, ou seja, conteúdos onde o objetivo é gerar alcance da marca, né? O ser considerado, então o objetivo aqui é demonstrar autoridade, conhecimento e confiabilidade, então fazer com que o cliente que já te conhece ali, que já viu você, ele considere você como um potencial fornecedor para ele. E o por fim é o matador, né? É o ser escolhido. Então, que é o cara que está te considerando, que parece que esse cara sabe o que está fazendo, parece que esse cara é uma boa opção. Você vai definitivamente gerar confiança suficiente para que esse cliente dê o próximo passo, né? Então, dividindo esses conteúdos
nesses 3 blocos é que a gente consegue criar uma estratégia de criação de conteúdo relevante para os seus clientes. Como que a gente faz isso na prática, tá, gente? Nossa sugestão aqui a gente sabe que vocês têm uma vida super corrida, mesmo para um cenário onde a gente tem muito material, a gente enxerga aqui aqueles, né, lembrando, os 80-20, né? Os 80-20 está mais ou menos nessa frequência de conteúdo, tá? Que é fazer 4 conteúdos de cada tipo por mês, sendo, portanto, 3 conteúdos por semana. E divididos nesse formato aqui, que eu já vou falar um pouco sobre ele. Não me entendam mal, tá, pessoal? Assim, quanto mais vocês conseguirem postar bons conteúdos, melhor. Então, eu vi recentemente um case aí de eu acho que ele é dono de uma loja de carros em Minas Gerais. E o cara posta, tipo assim, 60 Reels por dia. É uma coisa absurda. E ele tá crescendo o Instagram dele, assim, como um foguete, né? Mas é um conteúdo, né, do dia a dia dele, voltado para o cliente dele, bem feito. Então, assim, se você conseguir criar uma boa consistência de geração de conteúdo, com qualidade, falando com o seu público, com estratégia, ótimo, né? Quanto mais fizer, melhor. Mas o mínimo que a gente enxerga que é ideal para vocês terem de postagem é uma configuração como essa que eu vou mostrar aqui, né, nesse calendário de postagem. Então, pessoal, feito isso aqui, a gente cria um calendário editorial. Então, entendi, então, que a gente já sei quem eu sou, já sei o que eu falo, já fiz um tapa inicial na minha marca, já tenho aqui agora alguns conteúdos, algumas linhas de conteúdo que eu vou postar, separados em topo, meio e fundo de funil, né? E eu vou agora separar essas postagens para não ficar um Instagram que só fala sobre um tema, né? Monotema, que só vou sempre colocar depoimento de cliente, só vou sempre colocar conteúdo inspiracional. Não, eu vou mesclar para também o cliente, eu atingir a todos os tipos de clientes, né? Nos mais variados momentos de compra que esse cliente está no meu funil de decisão, e também para que eu consiga criar, né, um engajamento. A pessoa não sabe exatamente o que esperar no próximo post, tá? Então, a nossa sugestão aqui é fazer uma postagem educativa, que é um meio de funil, uma postagem de inspiração, que é o topo de funil, uma postagem de autoridade, que é um fundo de funil, depois uma outra de autoridade, uma outra educativa, uma outra de inspiração e assim por diante, tá? Então, você vai intercalando essas postagens, sendo 4 de cada, e assim você consegue ter um calendário editorial que consegue ter aí todos os objetivos, né, que a gente tem quando a gente está pensando em uma estratégia bem construída de social media sendo atingida, que é o perfil crescer, né, tá aqui embaixo, a autoridade aumentar e o cliente passar a confiar mais na marca, tá? Então, fazendo essa mesclagem de conteúdo, a gente enxerga que a gente vai conseguir ter esses objetivos sendo atingidos. E por fim, e aí essa é a parte que atualmente é consideravelmente complexa, tá, gente? Assim, eu falo porque eu não tenho essa habilidade, essa skill técnica, né? Então a gente geralmente costuma admirar mais as outras pessoas, as habilidades que a gente tem menos, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas, por exemplo, eu admiro muito a Ana e o time dela, a Gabi, enfim, por conseguir fazer conteúdos muito bonitos para cômodo. Eu não conseguiria fazer, né? Então, tornar o conteúdo memorável, para mim, hoje, né, o Daniel, é a parte onde se eu fosse sozinho aqui na cômodo, eu não conseguiria fazer, né? Que beleza, consegui construir toda a estratégia, mas e na prática, né? Como que isso vai para o meu Instagram? Torná-lo memorável, na prática, é a gente conseguir implementar a identidade visual da marca, criar um estilo de edição que vai conversar entre todos eles, né? E fazer uma organização legal de grid, né? Então, quando você pega um Instagram bem estruturado, bem montado, existe quase que uma engenharia de grid por trás, né? Então, por exemplo, quando a gente vai aprovar os conteúdos na Cômodo, né, a gente manda um gridzinho para a pessoa ver como que vai ficar. Então, isso é muito legal, para que as pessoas consigam visualizar como que vai ser isso no futuro, né, como que vai ficar depois de postado. Então, isso daí faz com que a gente consiga criar uma consistência visual naquilo que a gente está fazendo, né? E isso é difícil pra caramba, né? Tornar um Instagram com cara de profissional. Então, isso também é a parte de tornar o conteúdo memorável, tá? Na prática, tá, gente? A gente trouxe aqui alguns exemplos, tá? De clientes que a gente já atuou, vocês conseguem ver, mas, enfim, vídeos aqui que a gente criou para clientes, né, dos mais variados tipos, onde a gente consegue colocar aqui
uma quantidade bastante relevante de visualizações vindas desses clientes, né? Então, a gente não só faz toda a parte de qual que é o conteúdo que vai ter, mas a gente também cria para esses clientes o que vai ser falado, a edição em si, como que passa uma imagem para outra, a legenda, enfim, tudo isso é bem pensado, né? Então, se vocês forem parar para avaliar, né, até a altura da legenda ela segue a mesma, né? Então, tudo isso naturalmente cria uma consistência visual que transmite muito profissionalismo, né? E aí, o resultado, vocês veem aqui, 330 mil views, 50 mil views, né? Então, isso, quando você consegue criar tudo isso, né, de uma forma encadeada, o resultado ele vem com o tempo, tá? Não são em todos os vídeos, tá, gente? Todos os conteúdos que vão ser 400 mil views, tá? Isso não acontece com todos. O que é importante aqui é ter uma consistência e uma intenção de postar um conteúdo com estratégia. No médio prazo, a consistência vence a genialidade, né? Então a gente está sempre postando o conteúdo ali com uma estratégia bem embasada por trás. Talvez a gente não vá acertar de primeira, de segunda, de terceira, mas no médio e longo prazo a gente vai acertar, né? E aí vai ter um excelente resultado, vai ter um crescimento explosivo, vai ter muita visualização, vai ganhar muito seguidor, vai ter social selling acontecendo vindo desse canal também, tá? Dúvidas até aqui, gente? Tá indo muito rápido, sei que já falei por 50 minutos, ainda falta esse passo e mais um ainda, então eu tô tentando acelerar aqui também para não ficar muito cansativo. Mas alguma dúvida? Alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Posso seguir? Tá muito rápido, a velocidade tá boa. Beleza? Um joinha. Mais um joinha para continuar, vai, gente? Maravilha, pessoal. Obrigado. Então, vamos embora. Seguindo aqui, então, gente. O quarto pilar nosso aqui, o quarto passo daqueles 5 que a gente já falou, vou recapitular eles, tá? Eu sei que tá ficando um pouco repetitivo, eu acho importante. O primeiro, brand persona e público. O segundo, né, é a gente conseguir dar aquele tapa inicial no Instagram, então fazer aquele retrofit, né, que a gente chama, que é arrumar a casa. O terceiro é a gente conseguir criar o conteúdo com estratégia e de forma memorável, né? E o quarto agora é aparecer para mais pessoas, né? Então não adianta nada eu ter a vitrine mais bonita do mundo, com a estratégia mais bem embasada do mundo, mas ela tá virada para um beco escuro que ninguém passa, né? Eu preciso fazer com que esse conteúdo chegue até as pessoas. E aí, tá, gente, o que a gente enxerga é que a gente precisa buscar formas não orgânicas, muitas vezes, de fazer com que esse conteúdo chegue até as pessoas, tá? E para isso tá o botão de turbinar a publicação. Então, assim, isso não é tráfego pago, tá? Acho que o primeiro passo aqui tá... isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, a gente não está ensinando vocês a fazer o tráfego pago, tá? Isso aqui a gente pode fazer outro treinamento, outro dia que eu posso abrir também gerenciador de alunos aqui para vocês, mostrar como faz uma campanha sem problema nenhum. Mas isso aqui não é voltado para geração de lead, né? O objetivo aqui é a gente fazer com que esse conteúdo que a gente se esmerou tanto para produzir para o cliente certo chegue até esse cliente, né? Então é eu virar a minha rua, a minha loja, perdão, minha vitrine, para a rua mais movimentada da cidade, né? É eu colocar a pessoa certa na frente da minha vitrine. É para isso que esse botão vai servir. Então, muitas vezes as pessoas confundem um pouco esse tráfego pago aí, raiz, né, de gerar lead, para esse turbinar a publicação. A turbinar a publicação é outro universo, mas ele é super útil, tá, gente? Ele é muito bom, inclusive agora nós vamos falar como usá-lo de forma eficiente. Mas a ideia aqui é que a gente consiga utilizar o algoritmo do Facebook, do Instagram, pagando ele, tá? E é bem barato, tá, gente? É bem barato mesmo, com 500 mil reais por mês você consegue fazer uma quantidade bastante grande de alcance, de seguidores novos, e, assim, é bom aproveitar enquanto ainda é barato, que é a partir do botão de turbinar. Então a gente vai lá, turbina essa publicação para que a gente consiga atingir uma quantidade maior de pessoas. Sair aqui. Bom, mas para isso, tá, pessoal, não basta a gente clicar em qualquer conteúdo e impulsionar. Lembrem-se, esse já é o quarto pilar, né, já é o quarto passo de 3 anteriores, tá? Então, se você pegar qualquer conteúdo seu hoje e turbinar, cara, você provavelmente vai estar jogando dinheiro fora, tá? Então, é importante fazer os 3 passos anteriores que a gente passou, tá? E mais do que isso, na hora de você efetivamente impulsionar, a gente sugere aqui 4 pilares para você definir como que você vai fazer esse processo, tá? Então, existe um processo a ser feito agora, depois de já ter feito esses 3 passos anteriores, que você vai fazer aqui dentro desse momento de buscar mais seguidores, né? De buscar mais alcance. O primeiro
é escolher o conteúdo a ser impulsionado. O segundo é escolher o objetivo do impulsionamento. O terceiro é definir o público para que esse impulsionamento vai chegar. E o quarto é acompanhar os resultados. Tá? Primeira coisa, nós vamos escolher o conteúdo a ser impulsionado. E para isso a gente tem um videozinho aqui, eu vou só ler rapidinho como que funciona e depois eu adaptei no vídeo. Mas o primeiro passo é acessar o painel profissional do Instagram. Tá? O segundo passo é ir até a aba de visualizações. O terceiro passo é filtrar os conteúdos dos últimos 90 dias. E o quarto passo é identificar o conteúdo com o maior número de visualizações. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? É potencializar o que já está indo bem. A nossa expectativa aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, aqui na Cômodo a gente faz isso de forma um pouco mais completa, que é, a gente coloca isso aqui numa estrutura de testes, de matriz de teste AB, e a gente vai testando qual conteúdo que está funcionando melhor e desligando o conteúdo que está indo pior. De forma que não necessariamente um conteúdo que já tenha saído performando muito bem, não possa performar bem no longo prazo. Tá? Então a gente tem uma estrutura de teste um pouquinho mais avançada do que essa que a gente vai passar para vocês. Mas essa aqui já super funciona, já ajuda bastante, vocês já conseguem começar a fazer por conta própria. Tá? Então, passando aqui, primeira coisa, acessar o painel profissional, tá? Que é esse painel aqui. Depois, ir até a aba de visualizações. Depois, filtrar os conteúdos dos últimos 90 dias. E, por fim, identificar o conteúdo com o maior número de visualizações. Tá? Então, esse é o passo a passo que vai estar aqui para vocês fazerem. Tá? Então, aqui vocês vão conseguir ver as visualizações de cada um dos conteúdos. É assim que vocês vão escolher qual que é o conteúdo que mais faz sentido impulsionar. De novo, acessar o painel, vai até visualização, de visualização seleciona 90 dias, depois de 90 dias vai até o conteúdo que vocês viram que está com um bom número de visualizações e seleciona ele para impulsionar. Beleza? Pilar 2, o objetivo do impulsionamento. Tá? A gente tem diversas formas de impulsionar esse conteúdo. Você escolhe para o Instagram, para o Facebook, qual que é o objetivo que você tem com aquilo. Então você vai colocar o seu dinheiro em uma coisa que você vai mostrar para ele, que você vai falar para ele aonde que ele tem que buscar resultado. O que é um resultado positivo para você? Um resultado positivo para mim pode ser visitar o perfil, pode ser visitar o site, pode ser enviar uma mensagem para você via WhatsApp, lembra que o WhatsApp é da Meta também, ou o DM, né, Direct Message no próprio Instagram, ou ainda uma combinação de ações. Tá? Qual que é a nossa sugestão aqui, tá, gente? Usem visitar o meu perfil. Tá? Porque esse costuma ter o menor custo por resultado, o maior volume de visitas, né, que são pessoas conhecendo sua marca, e ele gera um crescimento consistente de seguidores para você, em que você vai conseguir trabalhar depois no passo 5, lá no nosso quinto pilar aqui. Então, a nossa sugestão é que vocês utilizem o objetivo de visita ao perfil. Tá? O terceiro pilar aqui é a parte de você definir o público. Tá? Então, busquem o público que vocês enxerguem que mais faz sentido com aquilo que vocês estão buscando. Um público mal configurado não vai tirar um resultado desejado. Tá? Você vai estar buscando pessoas que eventualmente podem até visitar a sua página, mas eles não vão ter interesse naquilo que você está mostrando para eles. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Que você selecione, né, a opção de criar público. Né? Então, quando você passa pela etapa de quem deve ser o seu anúncio, você clica em selecionar, você seleciona a opção de criar o seu público e você faz as definições iniciais. A primeira coisa é usar o público Advantage, desativar a função de usar o público Advantage Plus, ou seja, tira fora o Advantage Plus. Por quê? Porque o Advantage Plus ele expande o seu público de forma automática. Tá? Então, esse é um artifício que a Meta usou, que a depender da estratégia no tráfego pago que você está fazendo, ela pode ser interessante. Tá? Mas, principalmente para um uso amador, para um uso não profissional, o Advantage Plus ele tende mais a atrapalhar do que a ajudar, porque é uma expansão de público automática que o Facebook, que o Meta Ads faz, e nem sempre ela é buscando trazer o melhor resultado para você. Tá? Às vezes é tentando trazer o melhor resultado para eles. Então, minha sugestão aqui é, no primeiro momento, deixe esse Advantage Plus desligado. E depois, nomeia o seu público de impulsionamento. Tá? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai começar a detalhar esse público, ou seja, a especificar como que você quer que esse público seja. O primeiro passo é a localização. Tá? Então, a sugestão aqui é colocar o endereço da sua loja em um raio de 10 a 15 quilômetros. Aqui, tá, gente, existem os mais variados cenários. Tá? Por que eu falo isso? Lojas do interior, elas costumam conseguir ter abranger um raio maior, porque a concorrência é menor, né? E você acaba sendo uma das poucas opções da cidade que a pessoa
vai atingir. Então, 10 quilômetros para uma cidade do interior, eventualmente pode ser até muito pouco. Às vezes o cara vem de 50 quilômetros de distância da sua loja comprar. E esse é um comportamento normal. Então, você consegue aumentar esse raio, tá? Então, isso varia caso a caso. Agora, para um grande centro como São Paulo, talvez 15 quilômetros seja muito, dependendo do lugar que você esteja, né? Então, na região de Itaim Bibi, aqui em São Paulo, andar 5 quilômetros, no horário de pico, você gasta 1 hora. Então, a depender disso, 15 quilômetros vai ficar muito longe para o cara ir até a sua loja, principalmente existindo uma oferta muito grande de concorrentes ali na sua região, tá? Então, esse raio, ele precisa ser personalizado de acordo com o cenário da sua loja, tá? De acordo com o seu cenário. Também é possível, né? Bom, aqui já falamos um pouco sobre isso, mas também você consegue selecionar cidades específicas, tá? Não só fazer raios, você consegue também ter algumas outras opções de colocar cidades inteiras, enfim, existem algumas opções ali, aí vai dar uma explorada nessa ferramenta de localização, tá? E por fim, os detalhes do público, tá? Então, o quarto e último pilar aí, né, nesse momento de definir o público, é a gente conseguir colocar os interesses desse público que eventualmente vão ter interesse em comprar de você, em conhecer a sua loja. A gente sugeriu aqui alguns, tá? A gente já testou vários, tá, pessoal? A gente tem muito estudo em cima disso. Eles não são, assim, 100% assim, perenes, né? Então a gente está o tempo inteiro mexendo nesses públicos, tá? Mas o que a gente sugere aqui, móveis, né? Mobiliário doméstico, arquitetura, cozinha, casa de jardim, design de interiores, sala de estar, arquitetura, varanda, arquitetura, conteúdo de design de interiores, design, reforma residencial, casa de jardim e imóveis residenciais, imóveis, tá? Então esses são alguns dos públicos aí dos interesses, né, que a gente sugere para vocês colocarem para conseguir mapear o público que vocês vão atingir nesse impulsionamento, tá? E por fim, né, o detalhe do público, vocês conseguem aí colocar idade e gênero, tá? A nossa sugestão aí com relação à faixa etária entre 30 e 55, gênero a gente não costuma colocar algo muito específico, tá? A gente geralmente deixa aberto. Mas acho que é isso, pessoal. Que a gente colocou, né? Ambos os gêneros, tá? Então, é isso aí mesmo, tá? Então, temos 55, ambos os gêneros. Bom, e por fim, pessoal, a etapa, o fim desse pilar, né? Desse pilar 4, ele passa por acompanhar os resultados. Tudo que a gente faz na Cômodo, gente, isso é uma coisa que a gente tenta ao máximo disseminar no mercado, a gente tenta colocar um processo de averiguação se aquilo que a gente está fazendo está dando certo, tá? A gente... isso eu posso garantir para vocês, tá? A gente sempre tem as melhores das intenções do que a gente faz aqui na Cômodo, tá? A gente nunca faz algo que a gente não acredita que vai ser o melhor para o cliente. Mas nem sempre a gente consegue acertar na veia, né? A gente consegue acertar de primeira. Como eu falei, muitas vezes o post que a gente faz, a gente demora 2, 3, 4, 5, 10 posts para conseguir acertar. O que faz com que a gente, então, consiga gerar resultado para os nossos clientes de forma consistente? É ter um processo de averiguação se aquilo que eu tinha inicialmente estipulado como meta está sendo atingido. Então, apesar de parecer um pouco óbvio, a maioria das empresas não fazem isso, né? Então, isso é muito importante de vocês já terem. Tá, então eu estou fazendo todo esse processo, Daniel, mas com qual objetivo? Para que eu estou fazendo isso, né? Eu estou tendo um baita de um trabalhão aqui que você me passou uma porrada de etapa já, vou gastar dinheiro impulsionando, mas, né, para quê, né? E para isso, a nossa ideia é que a gente consiga criar benchmarks para que vocês consigam mensurar e saber se aquilo que vocês fizeram até agora está atingindo o resultado esperado. Tá? Para isso, né, o que a gente coloca aqui? Se o conteúdo está atingindo as pessoas certas, né, esse é um dos indicadores que a gente tem que olhar. O segundo é se o investimento está eficiente. E o terceiro é quais os conteúdos que possuem um maior potencial de crescimento. Então, a ideia aqui é que a gente consiga criar uma metodologia, né, um processo para mensurar esse processo, tá? E para isso a gente pega indicadores, né, que vão nos indicar, nos mostrar se o que a gente está colocando como meta está sendo atingido ou não. Então, o primeiro indicador que a gente olha é o custo por visita ao perfil. Como que a gente faz isso? Basicamente, a gente sabe o quanto a gente gastou, né, e a gente sabe quantas pessoas visitaram o nosso perfil. Essa é uma métrica que o Instagram nos dá, tá? O segundo é o custo por seguidor. Da mesma forma, a gente sabe quanto a gente gasta, né, tem lá no valor, e a gente consegue saber também quantos seguidores a gente ganha. Então, a gente consegue fazer o cálculo de custo por seguidor. Então, aqui tem até um printzinho do exemplo, né? Então, por exemplo, aqui a gente teve algo como custo por seguidor, né, dos seguidores, 90 seguidores na página, certo? Então, a gente teve 90 seguidores que a gente ganhou aqui na nossa página.
versus o investimento de 187,76. 187,76 dividido por 90 está dando R$2 o seguidor. Tá? Então, eu consigo fazer essa conta que nesses conteúdos desse mês que eu estou impulsionando, um seguidor está me custando R$2,08. Por que isso é legal? Guarde essa informação. Na semana seguinte, você vai fazer essa mesma conta contra um próximo conteúdo que você fez. Pô, esse conteúdo aqui está me gerando um seguidor a cada 15 centavos. Pô, joga dinheiro, cara, porque aparentemente está valendo muito a pena você colocar dinheiro nesse anúncio, né, nesse impulsionamento. Esse conteúdo que você está fazendo aparentemente tem o potencial de ser um conteúdo viral. Então, essa métrica, tá, gente, ela muda de acordo com o conteúdo que você for colocando, tá? E ela muda também semana a semana. Eventualmente você deixa um conteúdo paradinho lá e ele traciona. Às vezes a gente não sabe muito bem o motivo, mas ele ganha uma sobrevida ali e ele dá um boom. Então é sempre legal você estar mensurando conteúdo versus conteúdo versus semanas anteriores e conteúdo versus meta. Tá? Então é interessante você ter uma meta de ganho de seguidores também. Pô, vou colocar R$1.000 por mês. Quantos seguidores eu quero ganhar por mês? Né? Pô, Daniel, mas seguidor não paga conta, visita do perfil não paga conta. Calma que a gente vai chegar lá. O quinto passo eu vou mostrar como vocês conseguem rentabilizar esse seguidor que está chegando para vocês. Tá? Então não é o seguidor por seguidor. Existe uma lógica aqui em que a gente tira vantagem, né? A gente busca vender para esse seguidor que a gente consegue. Tá? Aqui a gente trouxe aqui um pouquinho explicando sobre o teste AB, tá, gente? Então, assim, eu comentei lá no começo que aqui na Cômodo a gente tem um método um pouquinho mais sofisticado para fazer essa mensuração, né? Então, qual que era essa ideia aqui? A gente, né, usa ciência de dados aplicado aqui a essa etapa do social selling, essa etapa do processo de aquisição de novos seguidores e de novas visualizações. Por quê? Dado que eu preciso otimizar esse meu custo por visita, dado que eu preciso otimizar esse meu custo por seguidor, isso vira uma ciência de dados. Eu consigo olhar qual é o meu conteúdo que tem melhor resultado, eu consigo pegar o conteúdo que tem melhor resultado e replicar formatos diferentes daquele mesmo conteúdo, com a mesma essência de conteúdo. Eu consigo pegar períodos do mês que eu vejo que está dando melhor resultado, por sazonalidade, colocar mais ou menos dinheiro. Então, a ideia aqui é que a gente consiga otimizar o investimento de forma a trazer o melhor resultado por real investido. Então a gente consegue aqui, quando a gente tem esse serviço profissional, isso dá um pouco mais de trabalho, tá, gente? Por isso que eu até não falo para vocês fazerem, mas fazer esse processo. Então, por exemplo, a gente faz teste AB. O que é o teste AB? Eu tenho 80% da minha verba sempre rodando nos anúncios com melhor eficiência e 20% da minha verba rodando em anúncios teste, né? Em conteúdos teste. E nesses conteúdos teste, eu identifico quais são os conteúdos com maior potencial e eles se tornam no futuro os meus novos 80%. De forma que eu estou sempre priorizando a verba com 80% da verba, né, com o conteúdo com maior eficiência e deixando uma verba menor para o meu conteúdo com menor eficiência, meu conteúdo que ainda está em teste, né? E eu consigo estar sempre rotacionando, porque é inevitável, tá, gente? Nada é eterno no digital. Então, o conteúdo que hoje está super performando, trazendo um seguidor a 15 centavos, daqui a uma semana ele pode estar trazendo um seguidor a R$30. Então, a única certeza que a gente tem é que esse conteúdo, em algum momento, ele vai ficar velho e vai parar de performar. Então, é importante a gente ter uma lógica em que a gente está sempre testando e fazer isso usando ciência de dados é muito melhor, é muito mais eficiente para o seu dinheiro. Tá bom? Bom, e o quinto e último pilar aqui, tá, gente? Já para finalizar aí o nosso bate-papo, sei que se estendeu um pouquinho, mas acho que é legal aqui para trazer o pulo do gato para vocês, tá? Então essa é uma coisa que a gente começou a fazer há pouco tempo aqui na Cômodo, mas a gente já tem tido resultados muito legais, que é trabalhar os seguidores, tá? Então não vou relembrar os 5 passos agora, acho que já ficou claro aí da build persona e fazer o retrofit e tudo mais, mas o quinto e último bloco aqui é focado em trabalhar os seguidores. Então, por que todo esse trabalho em conseguir ter um bom conteúdo, por que todo esse trabalho em trazer um conteúdo de qualidade para o seguidor, por que toda essa obsessão por conseguir trazer o seguidor de forma mais barata? Porque esse seguidor é o cara que se torna um potencial cliente meu, tá? A gente iniciou nossa gestão de tráfego orgânico como sendo um braço do tráfego pago, ou seja, com o objetivo de gerar uma potencial vitrine para os meus clientes de tráfego pago, mas eu hoje uso o meu tráfego orgânico como um braço independente de geração de venda para os meus clientes, que é o social selling. Então, feito
essa aquisição, né, feito todo esse processo, esses 4 passos que eu passei para vocês, a gente vai começar a gerar uma entrada recorrente de clientes para vocês, vindas de campanhas, né? Novos seguidores. Pensem assim, se eu colocar R$1.000 por mês em uma campanha desse tipo, e aí a gente tem lá uma campanha, né, a classe de R$200, né, trazendo a R$2 o seguidor, e a gente tem campanhas muito melhores que essa, tá? Mas vamos usar R$2 como média, a gente está falando de 500 novos seguidores por mês. 1.000 dividido por 2, 500 novos seguidores por mês. É muita gente. Quanto você precisa colocar de dinheiro para ter 500 leads, tá? Não é a mesma coisa, tá, gente? Guardado as devidas proporções. Mas são 500 pessoas que você tem o potencial de abordar, que já viram o seu conteúdo, que já seguiram sua página, que de alguma forma já demonstraram interesse com você. Você não vai ser um cliente com uma loja completamente fria, que ele nunca viu na vida abordando esse cliente. Então, isso aqui é o outbound, né? É o processo outbound, é você pegando o telefone, né? Que é do antigamente, né? E oferecendo o seu produto por telefone para um cliente que já te viu online. Tá? Então, a ideia aqui de conseguir o seguidor barato é a gente fazer uma engenharia de atração para esse cliente no primeiro momento, e no segundo momento, uma engenharia de comunicação com esse cara, né? De você conseguir falar com ele e trazer para esse cliente valor na comunicação contigo. Então, gente, trazendo aqui um pouquinho do processo em si, né? A ideia é que a gente consiga, né, trazer aqui o que é o social selling, né? É esse processo, né? Recolher uma pessoa que acabou de seguir o seu perfil, né? Acabou de interagir com você no digital e conduzir ele para uma conversa comercial, tá? Essa é o principal ponto do social selling, tá? E aqui trazendo um pouco do porquê isso funciona, né? Como eu falei, diferente de você pegar um cliente aleatório que está andando na rua, uma pessoa que você não sabe se está no momento de comprar um móvel planejado, que você não sabe se é um cara que tem poder aquisitivo certo, que você não sabe se ele sabe quem você você aqui passou por todo um processo de estruturação de conteúdo, primeiro, para esse cliente. Segundo, esse cliente necessariamente viu um conteúdo seu, então ele já foi educado por você de alguma forma. E terceiro ponto, lembra que você já direcionou para um cara que está razoavelmente perto da sua loja, que tem razoavelmente a idade que você está buscando, que tem razoavelmente os interesses que você está buscando. Então, é uma forma muito barata de você conseguir um cara que potencialmente tem interesse em comprar móveis planejados de você, tá? Ele não vai ser tão qualificado quanto o cara do tráfego pago. Porque no tráfego pago, a gente consegue ter uma quantidade maior de dados sobre esse cliente. A gente consegue colocar eles num funil onde ele passa por mais etapas de qualificação, ele preenche um formulário mais extenso, a gente consegue colocar para ele ver um anúncio com uma força comercial muito maior. Então, é um cliente que ele tem a intenção já de comprar de você, né? Esse aqui ele é um pouco mais soft, ele pode estar só na etapa de namoro. Talvez daqui a 2 anos eu vou comprar o móvel, mas achei legal essa loja. Então, aqui você pega timings um pouco diferentes de compra, mas você pega clientes que têm, sim, nesse meio, clientes que têm um potencial de compra para você fazer essa venda, tá? Bom, a questão aqui, tá, gente, é que a gente, ao fazer isso, a gente pega esse cliente, né, e aqui a gente colocou três grandes características do perfil desse cliente, que é um cara que está curioso, receptivo e aberto a descobrir mais sobre a sua marca, né? Então, pelo fato de já ter visto um anúncio seu, né, um conteúdo seu, e lembre, o conteúdo ele não é um conteúdo comercial, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não cheguem lá e postem agora, então vou postar aqui a minha promoção de 12 vezes no cartão de crédito no meu feed e vou impulsionar porque eu vou ter esse efeito. Você não vai ter esse efeito. Você vai estar fazendo um tráfego pago sem utilizar todas as ferramentas que o tráfego pago pode te fornecer e você não vai ter um bom resultado. Porque esse conteúdo em que você pensa em 12 vezes no cartão de crédito, você não está educando essa demanda, você não está trazendo aquela lógica toda de construção de conteúdo que a gente falou lá atrás, onde você vai tentar sanar uma dor do seu cliente, né? Você vai estar, por exemplo, um bom exemplo de conteúdo é um conteúdo que você vai estar explicando para o cliente uma diferença de MDF e MDP, você está explicando para o cliente sobre como que se faz móveis curvos para cozinha e fica legal, que existe a possibilidade de fazer um móvel curvo e como que isso é possível. Enfim, você vai estar educando essa demanda, tá? Isso faz com que você consiga pegar um cliente que vai ter um potencial maior de estar interessado e curioso sobre a sua marca. E aí, gente,
Na prática, tá, Daniel? Entendi. Então, colocando aqui de forma mais macro. Faço tudo aquilo que você me falou sobre a minha marca, crio o conteúdo, né? Então, entendo sobre a minha marca, dou um tapa visual, vou buscar o público certo, né? Então, faço impulsionamento para buscar o cara certo. Ele me segue, mas e aí? Como é que eu faço? E agora? Né? Ele me seguiu, o que eu faço? Bom, a gente tem 3 caminhos que o Social Selling nos dá para atingir esse cliente. O primeiro, automação por novo seguidor. O segundo, automação por palavra-chave. O terceiro, script para a equipe usar manualmente. Então, existem essas 3 possibilidades que a gente tem para acessar esse cliente. Os 2 primeiros são de forma automática, né? A gente tem isso aqui na Cômodo, a gente fornece isso, a gente vende isso. E o terceiro é caso vocês queiram vocês mesmos fazer, tá? Então, quando a gente começou, a gente fazia manualmente, tá? Então, tem aqui também essa opção para vocês fazerem. É trabalhoso, tá, gente, para fazer na mão. Por quê? Porque pensam, se vocês colocarem R$1.000, for R$2 o seguidor, vão ser 500 mensagens que vocês vão mandar direto no direct. Então, você não consegue fazer isso no computador. Vai precisar fazer isso no celular, vai receber a notificação do seguidor, vai clicar na notificação do seguidor, vai mandar o direct message, né? Então, é um pouquinho trabalhoso para fazer isso manualmente, mas dá. Bom, o primeiro é automação de novo seguidor. Basicamente, né? É uma automação que a gente pluga direto no seu Instagram. Toda vez que uma nova pessoa passa a te seguir, ela recebe uma mensagem de boas-vindas, tá? Como que pode ser essa mensagem? Seja bem-vindo ao nosso perfil. Podemos te apresentar uma condição especial que temos para esse e-mail de novos seguidores? Caso tenha interesse, é só nos enviar seu WhatsApp abaixo, que o nosso time de especialistas em realizar sonhos te chamará. Tá? Essa é uma mensagem. Pode testar essa mensagem também, tá, gente? Então também entra aqui um pouco daquele que eu estava falando da ciência de dados. Então a gente faz teste de mensagem. Pô, essa mensagem ela talvez seja um pouco mais agressiva. Eu já estou trazendo para uma condição especial. Talvez eu possa fazer uma mensagem personalizada para um mês específico. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo o mês da Revolução Moveleira, né, desse evento aqui. Pô, eu poderia colocar uma mensagem específica para a Revolução Moveleira e entender se quem que está me seguindo esse mês vai ter uma melhor receptividade por tá vendo uma mensagem da Revolução Moveleira. Pô, eu posso testar vários tipos de mensagens diferentes, ver qual que é a mensagem que tem mais taxa de resposta, né? Então, fazer teste AB na mensagem que eu estou mandando para o cliente. Então, também existe uma ciência por trás disso, tá? Então, é possível fazer uma automação por novo seguidor. A outra é fazer uma automação por palavra-chave. Você já deve ter visto bastante isso. Digite projeto, digite cozinha, digite quero, né? Então, você faz uma automação para a pessoa, quando escrever alguma coisa num comentário de uma foto sua, ou do próprio anúncio, de algum lugar, ou te mandar no próprio direct também dá para fazer isso. Você envia um conteúdo para ele e você inicia uma mensagem para esse cliente. Então, dá para fazer um conteúdo isca para que esse cliente queira, né, te chamar, né, e aí inverte um pouco a ordem, né? Então, ao invés de você estar chamando ele querendo alguma coisa, ele está te chamando para que você envie alguma coisa para ele, né? Então, pô, olha aqui o projeto que eu fiz dessa cozinha, não sei o que lá, pô, se você quiser ver aqui o PDF de todas a paleta de cor e as combinações que estão em alta para a cozinha nesse ano, clica aqui que eu te mando o e-book que a gente fez exclusivamente para vocês, para poder combinar na sua cozinha, no seu projeto. Aí a pessoa vai digitar quero, você já sabe que é o momento que ele está escolhendo a cor da cozinha dele. Então isso é interessante. Vai buscar arquiteto também, o que também, por uma loja de planejado, não é ruim, né? Não, é só um arquiteto querendo ver a tendência de Milão. Ótimo, faz uma parceria com ele e já começa a trazer um cliente que ele possa vir te indicar. Então é também uma porta de entrada para você conhecer novos profissionais do mercado, tá? Então assim, o social selling, ele tem uma aplicabilidade gigante, né? A gente pode, aqui a gente está usando muito para o cliente final, mas a gente pode usar para todo mundo, para corretor, para arquiteto, para dono de construtora. Quanto mais abundante for essa pessoa no Instagram, maior, né, a aplicabilidade e melhor tem de ser a eficiência daquilo que a gente está fazendo. E por fim, o script para usar manualmente, tá? Então, como eu falei, é tão simples quanto isso. A pessoa escreve quero, você vai lá e manda manualmente o conteúdo. A pessoa começa a te seguir, você vê a notificação que a pessoa te seguiu, você abre e manda um DM para ele, tá? E aí aqui algumas sugestões, né, que a gente fez de scripts, né? Então, por exemplo, quando alguém começa a seguir a página, né? Então aqui eu já falei da condição especial. Quando alguém reage a um story, olá, vi sua reação no nosso story. Esse tipo de solução tem sido bastante procurada por clientes que querem otimizar o espaço ou modernizar o ambiente. Se quiser, posso te mostrar alguns projetos semelhantes que já realizamos. Vamos conversar? Outro, quando alguém interage com conteúdo seu, dá um like, né, numa foto que você posta, num carrossel, alguma coisa assim. Olá, tudo bem? Percebi que você interagiu nos conteúdos sobre X.
Esse é um tema que gera muitas dúvidas quando as pessoas estão começando a pensar em um novo ambiente. Se quiser, posso te mostrar algumas soluções que desenvolvemos para projetos semelhantes. Então, assim, tem mais uma de mensagem direta, né? Mas, assim, tá, gente, o que a gente tem percebido de tendências para 2026 é que as pessoas, elas tendem cada vez menos a criar monólogos de marca. Então, as marcas, elas tendem a menos jogar informação para o mercado apenas, né? Então, só comunicar de forma unidirecional, mas ela tende a criar conversas, né? Então, você ter um bate-papo entre marca e consumidor, né? A rede social nos proporciona isso. Então, nada mais justo e nada mais esperado do que a gente usar a rede social para fazer esse processo, tá? Então, essa é a ideia aqui, a gente usar o Instagram da própria loja para fazer esse processo, tá? Então, isso, assim, tem funcionado super para a gente, tá, pessoal? A gente tem conseguido, assim, alguns clientes, aqui na Cômodo mesmo, a gente aborda lojas assim, tá? Então, a gente tem campanhas que têm esse intuito, mas também para clientes nossos, a gente também tem implementado isso para clientes, para buscar o cliente final. Bom, pessoal, por fim, né, o resultado aí do que a gente espera quando vocês aplicam todos esses passos, né, vocês terem um perfil estruturado, conteúdos estratégicos, impulsionamento com dados e o social selling implementado, né. Por fim, o que vocês vão ter, né, ao fazer todo esse passo a passo? Mais pessoas conhecendo a marca, mais seguidores qualificados, mais conversas iniciadas e mais oportunidade para o time comercial. Lembrem-se, o objetivo aqui não é fazer só uma marca bonita, não é só fazer uma marca com muitos seguidores, que por si só já tem valor, tá, gente? Porque o valor que a gente consegue ter aqui quando a gente está falando de uma página com bastante seguidores é uma autoridade em cima daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, o cliente de vocês, quando ele vê uma página com 15 mil seguidores, ele enxerga mais credibilidade em você do que no concorrente que vai ter menos seguidores. Então, o seguidor por si só, ele não tem um papel também não desejável. Pelo contrário, né? É desejável a gente ter uma página grande, tá? Isso passa autoridade, isso passa credibilidade no mercado, né? Uma das maiores dores que um cliente tem quando ele compra um móvel planejado é a loja não entregar o móvel que ele comprou. Ele gastou 100, 200, 300 mil reais e a loja simplesmente some. Então, lojas com mais seguidores passam mais credibilidade e mitigam essa preocupação que muitas vezes o cliente tem. Mas muito mais do que isso, tá, gente? Aqui a gente está criando um canal de aquisição de clientes. Pensa que esses 15 mil seguidores que estão aqui, né? Esses 15 mil seguidores foram 15 mil mensagens, foram 15 mil tentativas de conversa que você iniciou com algum cliente. Isso você não tinha no passado, né? Então é uma forma de você estruturar de forma intencional a venda pela sua rede social. Então é você transformar o seu Instagram numa máquina de atrair clientes. Então, né, o que muda na prática aqui? Conteúdo atrai pessoas, impulsionamento, amplia o alcance, seguidores, demonstra interesse, social selling, abre conversas e a equipe comercial converte oportunidades, tá? Então, assim, a equipe comercial, ela segue tendo um papel fundamental nesse processo, tá? Então, assim, cada vez mais ter script comercial, ter métrica comercial, ter um CRM bem organizado, tá, gente? Sim, fazer isso aqui sem ter um CRM linkado ao Instagram é uma loucura, tá? Você não vai conseguir ter controle, você não vai conseguir saber se o seu captador está gastando o dinheiro dele no lugar certo, tá? Então, ter um CRM bem conectado, por exemplo, a gente usa o Como aqui na Cômodo, né? O Como, ele tem suporte nativo, não paga nada mais, tá? Você consegue integrar ele no Instagram, você consegue integrar ele no Facebook, e ele funciona perfeitamente para fazer essa mensuração, tá? Então, já é uma ferramenta que já está preparada para ajudar a gente nisso. Você consegue mandar o direct message direto para dentro do CRM, então ele também fica armazenada essa informação lá. Então, assim, muitas vezes a ferramenta já está na nossa mão, a gente só não está sabendo usar, né? Então, isso daí é muito bacana, tá? Então, isso tudo faz com que a gente consiga ter mais um canal de aquisição. Beleza, gente? Por fim aqui, tá, pessoal? Eu acho que já falei um pouco sobre isso, tá? Mas mais do que a gente criar cada vez mais canais, né? Assim, uma coisa que a gente falou no outro evento que a gente fez, que é o do faturamento invisível, depois a gente pode fazer um recap desse, disponibilizar o vídeo para vocês. A gente também tem e-book publicado disso. Então, assim, a gente tem uma série de formas de conseguir disponibilizar esse conteúdo para vocês, mas depois que a venda acontece, o trabalho também não acaba, tá? Então, lembrem-se que esses clientes todos que vocês, esses 15 mil mensagens que vocês mandaram, se tirarem, sei lá, 1000 vendas, 500 vendas, 100 vendas, que seja, essas 100 vendas, elas ainda precisam ser trabalhadas. Então, depois que vocês fizeram a venda, é que começa o jogo,
né? Vocês ainda vão ter um contato que ele pode indicar outras 2 ou 3 pessoas, ele pode comprar mais produtos de você, né? Ele pode trazer um especificador, né, um arquiteto que está trabalhando com ele para dentro da sua loja, e você ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho de forma real para um potencial indicador, né, para um potencial especificador que vai indicar a sua loja. Então, assim, depois que vende, aí sim que o trabalho começa, né? Aí sim que você vai conseguir extrair mais valor daquele canal, né? Então também, gente, aqui eu estou falando tudo isso porque eu vi aqui indicações, né? Não esqueçam também de ter um fluxo de indicações bem estruturado na loja de vocês, tá bom? E aproveitem o canal do Social Selling como mais um canal de aquisição. É isso, pessoal. A ideia aqui por trás disso é que vocês consigam, ao fazer isso, né, quanto mais demanda vocês têm, vocês consigam vender projetos maiores, cobrar mais caro e ter uma agenda mais cheia, né? Então, assim, da onde vem essa lógica, né, Daniel? Pô, não estou conseguindo fazer essa conexão, não estou conseguindo fazer essa ponte. Bom, pensem que vocês são um médico, enquanto vocês já acompanharam carreira de médico, né? Eu tenho alguns amigos que são médicos. O médico, ele começa a carreira dele atendendo geralmente com plano de saúde, né? Ganhando muito pouco por consulta. E ele usa o plano de saúde para encher a agenda dele. Ele começa a encher a agenda dele, nisso ele começa a fazer uma carteira de clientes. Ele começa a abrir um consultório particular em paralelo. E ele começa a colocar clientes do consultório particular onde ele cobra mais. E ele vai colocando esses clientes do consultório particular. Dali a pouco, ele está cobrando, ao invés de ganhar, sei lá, R$50, R$60 na consulta do plano de saúde, ele passa a atender no escritório particular dele, no consultório particular dele, e cobrar R$100 a consulta. E aí ele vai para o consultório particular e deixa o plano de saúde. Ele já tem uma carteira de clientes que começa a se autoalimentar. E ele começa a cobrar. Chega um momento em que ele não consegue mais atender os clientes a R$100, começa a ficar sem agenda. O que ele faz? Ele sobe o preço. Ele vai e coloca o preço dele a R$150. E aí, alguns clientes ele perde no meio do caminho, porque os clientes que pagam 100, alguns não vão querer pagar 150, mas ele consegue colocar outros clientes que começam a pagar 150, ou seja, a hora média dele ficou mais valiosa, né? Dali a pouco, ele, 6 meses, 3 meses, 1 ano, não sei, ele começa a ver que os R$150 ficou barato de novo, porque ele já está com a agenda muito cheia, ele põe R$200, e assim por diante, né? Sucessivamente. Essa lógica, ela pode ser aplicada em qualquer negócio. Então, se você tem uma quantidade menor, né, uma disponibilidade limitada de projetistas, e todo mundo tem recursos de projetistas limitados no mercado, você vai naturalmente escolher os projetos que você enxerga que tem maior valor agregado para você. Você vai naturalmente acabar optando pelo projeto que tem maior chance de fechar. E isso, né, acaba que faz com que você seja o médico que está toda hora aumentando o seu ticket de 100 para 150, de 150 para 200, e vai fazendo com que você tenha um ticket médio mais alto, né? Projetos maiores, você vai conseguir cobrar mais caro pelo projeto, você vai conseguir ter uma margem mais saudável. Então, o segredo de tudo isso aqui não é só você ter um Instagram que pareça entregar muito valor. É você ter um Instagram que demonstre o valor da sua marca, sim, mas que você crie com esse Instagram um canal de aquisição de clientes que vai fazer com que a sua agenda sempre esteja lotada e faz com que você cada vez mais consiga escolher o cliente que você está atendendo. Beleza? Vou falar aqui rapidinho sobre esse último slide aqui, o último já é o nosso, chegamos ao fim. A gente tem aqui na Cômodo 4 grandes pilares, tá, pessoal? Que é o tráfego pago, social media, gestão de carteiras e pré-vendas, tá? Então, caso vocês precisem de alguma assessoria em qualquer um desses pilares, né, são as 4 alavancas que a gente utiliza, a gente tem à disposição serviços relacionados a isso. Então, tráfego pago é fazer a parte de geração de conteúdo de clientes por meio de anúncios. Social media, apresentei aqui para vocês um pouco de como que funciona o processo de ponta a ponta. Gestão de carteiras, então, é aquilo que eu estava falando ali um pouco mais atrás. Então, enquanto o tráfego e social media se preocupam em adquirir novos clientes, a gestão de carteiras busca rentabilizar os clientes que você já possui, né? Com indicações, estabelecendo relacionamento com especificadores, né? Então, é você trabalhar a carteira de clientes que você já tem. E, por fim, pré-vendas é uma etapa aí que é um pouco a parte desses 3 primeiros, em que a gente consegue fazer o atendimento dos clientes para as lojas, né? Então, caso você não tenha uma captadora em um processo de vendas já treinado, a gente tem isso aqui dentro da Cômodo, a gente já desenvolveu isso, a gente tem 130 lojas de imóveis planejados, tá? 120 altos, 128 planejados. Então, a gente consegue hoje já ter uma visão bastante ampla
de quais são as perguntas que têm que ser feitas no processo comercial, com que frequência fazer o follow-up para o cliente, e tudo isso a gente consegue fazer sendo apoiado por inteligência artificial e automações, tá? Então a gente tem um produto de pré-vendas que tem melhorado muito a taxa de visita na loja dos clientes também, tá? Então enquanto os 3 primeiros ali estão pensando em trazer cliente para dentro, né? O último ali, o azulzinho, ele está pensando em como que eu faço para rentabilizar mais o cliente que a gente está trazendo aqui para aumentar a taxa de conversão dos clientes que a gente está fazendo dos outros 3 canais. Vamos lá. A Ana Paula. Os vídeos para postar, eu gravo na minha loja, vocês editam? Faz parte do pacote das 3 postagens da semana? Boa pergunta. A gente tem algumas alternativas aqui, tá, Ana? Desse produto em específico, a gente não tem a captura do vídeo. O que está incluso nesse preço? A gente faz toda a parte de gestão de captura. O que é isso? A gente atende o Brasil inteiro, então eu não consigo ter uma pessoa para ir aí apertar o botão da câmera. A gente está incluso nesse valor, a gente procurar um fotógrafo na sua região, combinar um preço com ele, brifar essa pessoa para que a gente consiga fazer, junto contigo, combinar um dia e a gente faça em um dia o conteúdo para entre 1 e 3 meses de conteúdo a gente consegue fazer em um dia, a depender de quando a gente consegue aproveitar essa diária desse profissional. Então, esse trabalho está incluso nesses 1.500. O que não está incluso nesses 1.500 é o preço que você vai pagar para o fotógrafo, tá? Para o captador de vídeo. E os preços variam, tá, gente? Tipo assim, não é caro, é tipo assim, algo como 500, algo como que entre 500 a R$1.000 você consegue um bom profissional e você vai ter conteúdo para 3 meses sendo capturado por uma câmera profissional, sendo editado. Aí nós fazemos edição, tá? A gente faz tudo que a gente faz, aí já é conosco, tá? Então, como que vai gravar, qual ângulo que vai pegar, o que vai falar, quem vai falar, tudo isso a gente faz. O profissional, a gente acha, entrevista, brifa, pega o material, tá? A única coisa que vai precisar fazer é pagar o profissional e estar no dia da gravação para gravar. E a gente consegue fazer um conteúdo bastante grande por um período bastante grande também. Beleza? A gente tem planos também, tá, Ana? Não é esse plano aqui, mas só trazendo para vocês saberem, tá, gente? A gente tem planos em que a gente, por exemplo, consegue não fazer gestão do fotógrafo. Não, eu já faço, eu já tenho aqui um conteúdo, eu já tenho um social media interno. A gente consegue, por exemplo, e fica um pouco mais barato, tá? Fica aí algo como R$1.200. A gente não coloca, tem algumas coisas a menos também, tá, gente? Não é essa frequência de postagem e tal, mas a gente tem um plano um pouquinho mais barato em que a gente consegue fazer também um conteúdo voltado para repostar, mas aí eu vou fazer só a edição, eu não vou ter essa preocupação de fazer o roteiro, de fazer toda a parte de captura, né, que é o que a gente quer, né? A gente quer facilitar a sua vida, né? Então, você como empresário, o que eu quero facilitar para você? Eu quero criar um canal de aquisição de novos clientes para você, que vai custar pouco e que vai gastar pouco tempo seu. Esses são meus objetivos aqui quando a gente faz esse produto. Bom, mais alguma dúvida, gente?